Olá, pessoal. Para vocês que estão nos assistindo, estamos começando agora o Cine Café. A Escola Judiciária Eleitoral Ministro Salvo de Figueiredo e Teixeira lançou em abril de 2018 o projeto Cine Café, com a proposta de estabelecer, por meio de análise de trechos de filmes selecionados, um espaço para o debate e para a reflexão sobre temas relacionados aos mais variados enfoques da cidadania. Hoje, faremos um debate sobre o filme Selma, um filme que trata sobre a questão do racismo e sobre a questão dos direitos civis. As nossas debatedoras são a promotora Mariana Michelete da Silva, promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais, pós-graduada em Direito Internacional e Econômico pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduada em Ministério Público e Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Daniela Cunha Pereira, juíza de direito titular da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Ibirité, juíza da Zona 351 de Ibirité, especialista em processo civil, direito penal e criminologia, professora da Escola Judicial Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coordenadora do projeto de prevenção à violência doméstica contra a mulher da comarca de Ibirité. Primeiramente, Daniela e Mariana, boa tarde. Para quem vai nos assistir, pode ser boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui nesse evento, para discutirmos um tema tão relevante, né, que é a questão da participação política e da cidadania das pessoas negras. Essa questão nunca foi tão atual, né? Afinal de contas, estamos debatendo isso no auge dos movimentos aí, Black Lives Matter, que estão tomando conta de todo mundo, depois dos eventos que ocorreram nos Estados Unidos, né, e da morte de um homem negro. Eu queria saber de vocês como que vocês estão relacionando as questões do filme com o que estamos vivendo hoje em dia. Eu vou trazer aqui um trecho do filme que eu gostaria que pode ser um ponto de partida aí para a gente começar nosso debate, que é aquele trecho em que pessoas brancas fazem uma espécie de fronte para proteger todo o grupo de pessoas negras, inclusive Martin Luther King, na travessia da ponte. Vocês acham que alguma coisa mudou de lá até aqui? Vocês acham que nós evoluímos, involuímos, ou vocês acham que a questão da participação do povo negro e do racismo apenas mudou a faceta? Então, por favor, Mariana, pode começar. Obrigada, Sabrina. Bom, eu vou iniciar cumprimentando e agradecendo aqui todos envolvidos no projeto e também, principalmente, a Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais por promover mais essa edição do Cine Café, prosseguindo com os trabalhos mesmo nesse período de pandemia. A importância da manutenção do debate desse tema se mostra ainda maior nesse momento de pandemia, porque a violação de direitos não cessam durante a quarentena. Então, a gente não pode deixar de discutir, de debater esses temas tão relevantes. Fica aqui, então, registrado, primeiramente, meus parabéns aos envolvidos e também meu agradecimento pelo convite. Bom, nós assistimos ao filme, né, ao filme Selma, com muita atenção, até para tentar enriquecer um pouco o debate aqui hoje. O pano de fundo do tema trazido, na minha concepção, ela é a igualdade, né? E também a liberdade necessária para se conseguir alcançar essa igualdade. Diversas passagens do filme Selma retratam algumas situações cotidianas e não televisionadas que, infelizmente, ocorrem todos os dias, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em diversos locais do mundo. Certamente, você mencionou o George Floyd, né, que morreu recentemente nos Estados Unidos.
Eu creio que se não fosse a morte dele filmada e publicada em redes sociais, aquele americano negro que morreu sufocado por 4 policiais seria apenas mais um nas estatísticas de violência policial. Mas não, né? Já são 2 semanas de manifestações diárias, majoritariamente nos Estados Unidos, mas também em alguns outros países do mundo, inclusive em Londres. Nós tivemos uma manifestação em que alguns manifestantes jogaram no rio uma estátua de um traficante de escravos. Nós estamos em 2020, falando de um país de primeiro mundo que tinha uma estátua de um traficante de escravos ainda, né? E esse ato, inclusive, foi tido como ato criminoso pelo primeiro-ministro britânico. Mas, enfim, essas manifestações todas, eu vejo elas com o mesmo objetivo, que é chamar a atenção dos governantes, chamar a atenção da população para o sistema que está errado, para um sistema que é racista, um sistema que é desigual, um sistema que privilegia uma parcela da população em detrimento de outra. E essa estratégia de divulgar a violência ocorrida, de provocar manifestações contra essa violência, de incomodar os governantes, é uma estratégia altamente eficaz, tanto que já está produzindo alterações legislativas em alguns estados norte-americanos. No entanto, vendo todo esse movimento hoje e trazendo para o que aconteceu com o filme também, a pergunta que eu faço e a reflexão que eu trago aqui para o debate será que é preciso que pessoas morram? Que pessoas sejam espancadas e sejam sufocadas em frente à TV? Que nós tenhamos, por assim dizer, a sorte de ter uma tragédia televisionada para ver alguma coisa acontecer? Para ver um movimento se formar, ou para ver leis sendo alteradas, para ver protocolos de formação de policiais sendo mudados? Em alguns momentos do filme Selma, em alguns momentos também da nossa realidade recentíssima, até aqui no Brasil, nós vimos alguns lampejos de extremismo. Esses atos extremistas, sejam de violência, de discursos intolerantes, de discursos fanáticos, são sempre proferidos por uma minoria da população, que se considera inegavelmente maior e melhor que o restante das pessoas. E aí a gente vai para um problema que, na minha concepção, ocorre quando a maioria da população silencia. Como se o problema não fosse com elas, como se a violência não fosse com elas, como se o discurso de ódio não fosse dirigido a elas, e nem a um semelhante, e nem a um ser humano como elas. Quando essa maioria fica em silêncio e permanece inerte, esse discurso intolerante ele ecoa e ele machuca, ele fica maior do que ele realmente é. A importância dele cresce de forma desmerecida, na minha visão. E o problema também fica ainda maior, na minha concepção, quando as instituições democráticas também silenciam. Como se não fosse função dessas instituições o combate à desigualdade e a defesa da vida, que no Brasil é previsto, inclusive, na Constituição Federal. Aí eu vejo que o problema fica gigantesco mesmo. E falando até em maioria da população, que eu acabei de mencionar, no Brasil nós temos uma maioria de população de pessoas negras, mais de 55% da população brasileira é negra, e apesar de compor a maioria da população, a representatividade no Congresso Nacional não chega a 30% de representantes eleitos negros. Eu procurei ontem, eu tenho até um pouco de medo aqui de falar de estatística, mas eu procurei ontem no site do CNJ. O CNJ publicou em 2018
que 80% do judiciário brasileiro é composto por brancos e 18% apenas por negros. No âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, no ano de 2019, foi feita uma pesquisa interna e voluntária, baseada também na autodeclaração, em que 56% dos membros do Ministério Público participaram. Desses 56%, 72% se declararam brancos e 21% negros. Então, essa falta de representatividade nas instituições que possuem legitimidade para alterar esse panorama de desigualdade que nós vivenciamos cotidianamente desde que o mundo é mundo, é esmagadora, é sufocante e é reflexo de uma sociedade que ainda não teve a oportunidade de ser ouvida. Então, vou finalizar aqui a minha exposição inicial dizendo que eu acredito ser o nosso dever, meu, enquanto promotora de justiça, da doutora Daniela, também enquanto magistrada, dos senhores, enquanto servidores da justiça, mas, sobretudo, de todos nós, enquanto cidadãos, darmos voz a essas minorias e endossar a voz daqueles que não conseguem ser ouvidos, apesar dos gritos, apesar dos protestos, ou principalmente sem eles. E, como eu disse, acredito ser inconcebível esperar que alguém morra, que alguém seja torturado, que alguém seja queimado em praça pública, para que a gente saia desse estado de inércia. Obrigada, Sabrina. Vou passar para você a palavra de novo, até para a doutora Daniela também fazer as considerações, e em seguida a gente prossegue. Obrigada. Doutora Daniela, por favor. Eu queria inicialmente cumprimentar todos e todas, tanto os que estão aqui conosco, Sabrina e doutora Mariana, quanto os que vão nos assistir posteriormente. Agradecer o Tribunal Regional Eleitoral, não apenas agradecer pelo convite, mas parabenizar por essa iniciativa que é tão importante, porque eu creio que as instituições não se prestam apenas a esse papel, no caso o judiciário, o tribunal, apenas de cumprir essa função. As instituições têm responsabilidades outras, né? Que extrapolam essas funções tradicionais. E uma delas, que me parece fundamental, é debater esses temas, fazer esses movimentos de provocar discussões. Preciso agradecer a doutora Roberta, que foi quem me dirigiu inicialmente o convite, porque é uma das pessoas que eu mais admiro como pessoa e como magistrada. Tenho orgulho imenso de fazer parte da mesma instituição que ela, porque estar ao lado dela é sempre uma honra. E também o Diogo, que foi quem fez o contato comigo, e eu tentarei ser rápida. Eu me lembro do Diogo lá do ano de 2009, 2010, quando ele entrou em contato comigo, eu já me lembrava dele, porque eu tinha assistido uma palestra dele há muito tempo atrás. E a palestra foi tão boa, tão marcante, que coisa de 10 anos depois, quando ele entrou em contato comigo, eu ainda me lembrava. Então, eu queria não só agradecer, mas dizer que eu tenho essa ótima memória dele, né? E agradecer na pessoa dele também o convite. Vou tentar fazer uma ligação, assim, respondendo um pouco da pergunta que a Sabrina fez, com o que eu julgo que pode ser minha contribuição aqui. Bom, eu falo da perspectiva de uma mulher branca que ocupa um lugar de privilégio na sociedade, né? E a partir desse lugar, me parece que a discussão que eu posso levantar é sobre qual a contribuição que nós, que ocupamos esse lugar de privilégio, podemos dar na luta antirracista. E aí talvez ligue com a questão que a Sabrina propôs, né, dos brancos, na cena que eles marcham junto com os negros. E eu vou pedir licença para transcrever uma reflexão de um texto que a Juliana Borges publicou no Instagram dela ontem, porque ela fala o seguinte: aproveitando o momento em que muitas pessoas brancas estão refletindo e optando por assumir uma postura ativa no combate ao racismo, reivindicando-se antirracistas, acredito que alguns processos são imprescindíveis. Primeiro, compreender que o racismo é um problema branco, porque é uma criação branca para explorar outros grupos e manter o sistema de privilégios. Mesmo que você não queira, você, pessoa branca, é herdeira de um processo histórico marcado por violências, exclusões e extermínios. De fato, você não tem culpa de que seus antepassados escolheram fazer, mas sem dúvida é problemático achar que a solução para isso não passe também por você. Mais do que buscar um selo antirracista para se sentir bem, você pode buscar compreender que não se trata de você. O exercício de se retirar do foco não deve ser fácil, mas é necessário.
Então, assim, tentando ligar isso com a cena que você mencionou, quando você fala, primeiro, se as coisas mudaram. Eu acho que, lamentavelmente, elas mudaram muito pouco. Até porque me parece que nós tivemos um retrocesso recente, a gente avançou alguns passos, falando até da casa dos Estados Unidos particularmente, porque o filme se passa lá e os protestos que iniciaram agora essa onda também se passaram lá, né? Então, falando um pouco mais assim, não sou especialista em realidade americana, mas pelo que a gente acompanha, houve um avanço, inclusive com a eleição de um presidente negro, né, que foi o Obama, seguido de um retrocesso. Então, me parece que nós avançamos muito pouco. Eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que me deu tristeza quando eu vi o filme. Cada cena que vi, eu falava assim, nossa, isso está muito atual, lamentavelmente atual. E a respeito dos brancos marcharem com os negros, eu acho que eles fizeram o mínimo. Acho que é pouco. Acho que o mínimo que você tem que fazer, que eles teriam que fazer numa situação dessa, é isso. Fizeram foi pouco. Acho que temos que fazer muito mais do que isso. E parar de dar tanto valor a algo que deveria ser mais do que o mínimo que a gente deve fazer, que é marchar ao lado em situações desse tipo, tanto no sentido simbólico quanto no sentido literal. E isso também só o que a Mariana falou, que a gente tem muito poucos negros, e a gente, inclusive, tem menos ainda em postos de destaque. Né? Entre os poucos servidores que nós temos, são pouquíssimos na medida que a gente vai avançando nas carreiras, tanto de servidores quanto da iniciativa privada, na magistratura, no Ministério Público, vão diminuindo ainda mais. E aí a gente depois pode até ver se é o caso de se discutir a respeito disso, como você disse, também nas outras esferas de poder. Né? Suponho que, de repente, a gente pode... Em algum momento, essa discussão vai se relacionar com a questão das eleições, direito ao voto, que é também o mote do filme, né? Para a gente discutir a respeito disso, dessa presença tão pequena dessas pessoas em cargos de poder, em espaços de poder, né? Então, acho que para a gente começar, eu acho que são essas as considerações que eu queria fazer. Obrigada, Daniela. Obrigada, Mariana, pelas considerações iniciais de vocês. Bom, eu também tenho algumas considerações a fazer em relação a essa questão do voto, que é algo muito... O mote principal do filme é esse, né? O direito a voto. No começo do filme, a personagem da Oprah, ela tenta se inscrever como eleitora, né? E não consegue. Sempre está faltando um documento, sempre está faltando uma questão. E apesar de que no Brasil temos aí o sufrágio universal, a reflexão que fica será que esse sufrágio ele é real? Porque eu, trabalhando na ponta, num cartório eleitoral, lidando todos os dias com eleitores, né, eu percebo eleitores desanimados, com preguiça. Não é nem preguiça, na verdade, é desilusão mesmo, né, em relação a um poder que eles têm, que é o poder do voto. Vejo muitos eleitores que não sabem exatamente para que serve um deputado federal, para que serve um deputado estadual, que é um senador. Então, acho que nossa questão aqui no Brasil, apesar de haver o sufrágio universal, tem a questão da educação. A educação em direitos humanos, a educação em direitos políticos. Acho que há uma carência. E essa carência acaba sendo o indeferimento do alistamento eleitoral que a gente tem aqui. As pessoas que vão às urnas votar, mas não plenamente conscientes do poder que elas têm nas mãos. O que vocês acham sobre isso? Mariana. Sabrina, o que você falou, de certo modo, é justamente o que acontece no filme, né? Aqui, nos Estados Unidos, na época que o filme é retratado, em tese você tem uma lei que garante o voto de pessoas negras. Mas na prática, né, para elas se alistarem, para elas conseguirem exercer, tinha que fazer pagamento de taxa, o nome delas era publicado no jornal junto com o endereço, exatamente para inibir essa iniciativa, elas ainda tinham que ter o voto validado por um outro eleitor. Então, na prática, era tudo muito difícil. No Brasil, teoricamente, nós não temos
esse tipo de dificuldade. Eu acho que nós temos dificuldades muito mais profundas e muito mais difíceis de serem transpostas que uma mera alteração legislativa. A dificuldade no Brasil, ela é cultural e ela é estrutural também. E junto com uma falta absoluta de vontade política de alterar essa realidade. A gente está falando aqui da desigualdade entre pessoas negras, a gente pode até fazer um recorte. Inegavelmente, as pessoas mais pobres, que têm menos acesso à educação, que são marginalizadas na sociedade, estão numa posição desfavorável, e dentre essas pessoas, as pessoas negras estão numa posição ainda mais desfavorável. E, politicamente falando, isso não é segredo para ninguém, mas não é interessante trazer consciência para essas pessoas, para que elas saibam o valor do voto delas ou para que elas tenham um voto consciente. No começo da sua fala, eu estava até me recordando, assistindo o filme, eu estava refletindo e pensando, será que o voto de um empresário bilionário, dono de diversas empresas, com centenas ou milhares de empregados, que tem o poder, inclusive, de levar o candidato até o seu local de trabalho para fazer uma campanha privativa ali para os seus empregados, vale a mesma coisa? Será que o voto desse empresário vale a mesma coisa que o voto de um dos empregados dele? Porque às vezes aquele empregado está votando com medo de perder o emprego ou com base em uma promessa vazia. É muito difícil falar que aqui no nosso país uma pessoa vale um voto. Às vezes esse empresário está levando com ele, ou com o poder, ou com a influência que ele tem, milhares de votos para um determinado candidato. E isso, como você falou, nunca vai ser alterado sem educação, sem uma reforma da educação, talvez sem uma reforma política também no nosso país. Daniela? A respeito dessa cena que você mencionou, eu acho que o filme essa cena é muito emblemática, o início dela, quando a personagem, a Emily Cooper, né, interpretada pela Oprah, ele pede para ela falar o preâmbulo. E ela fala o preâmbulo da Constituição, que é de uma beleza, uma sociedade democrática e plural, e o que está acontecendo ali é o exato oposto daquilo. Então, naquela primeira cena já fica muito posta a hipocrisia desse sistema, né? Que se diz muito democrático, muito plural, e que, na verdade, está colocando ela, além dela estar tendo direito negado, ela está sendo humilhada. Porque uma humilhação junto com a outra. Então, aquela cena ela é muito interessante, porque numa única cena você já tem ali todo um repertório de fatos e de dados, né? E como você mencionou, Sabrina, a educação no Brasil é altamente precarizada. Todo mundo que já trabalhou em eleição, e mesmo quem não trabalhou, sabe que as pessoas têm dificuldade para se dirigir ao local de votação. Elas costumam não ter dinheiro para ir votar. A gente presencia muito pessoas que ficam absolutamente perdidas. Tem gente que até hoje tem dificuldade com a urna eletrônica, em saber o número do candidato, que não consegue digitar. Isso não é raro, isso é extremamente frequente. E não por acaso, essas pessoas não é uma coincidência que essas pessoas são majoritariamente negras. O acesso à educação dessas pessoas é precarizado. Então, embora o voto, em teoria, seja universal, quem está, de fato, votando, conforme a Mariana ponderou, de forma a conduzir os rumos do país, são pessoas muito específicas. São pessoas muito determinadas, né? Até porque nós temos poucos candidatos e candidatas, negros e negras também. Então, vamos supor, os negros vão votar, mas eles não estão sendo votados, eles não estão chegando na esfera de poder, porque o voto é uma esfera de poder, mas a possibilidade de ser votado é outra, eles não estão atingindo essa outra esfera. Então, assim, e no momento que você nega às pessoas, ou grupo de pessoas, o direito a um voto minimamente consciente, no final das contas, você está fraturando toda a democracia, né? Você não está falando de um direito individual, você está inviabilizando todo o processo democrático. Então, assim, aí eu vejo a seguinte semelhança.
a intenção dos brancos no filme é fingir que os negros estão votando, parecendo que o sistema está se movimentando para que, de fato, ele permaneça no mesmo lugar. E eu acho que aqui se opera algo muito semelhante. A gente cria uma impressão de que as coisas estão se movimentando, porque todo ano tem eleição, as pessoas vão às urnas, mas, na verdade, o sistema está montado, e não é por acaso, para que ele não se movimente, para que ele permaneça no mesmo lugar. Então, cabe a todo mundo, as instituições, as pessoas, a sociedade civil, fazer movimentos que quebrem esse círculo, para que, de fato, as coisas passem a funcionar. E o filme retrata isso muito bem. Né? Os homens brancos fingem que ele está tendo acesso, não, vocês estão votando. Mas, na verdade, isso não é um direito real, né? A questão é que as câmaras dos deputados, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, o Senado e os poderes executivos também, eles vêm sendo comandados majoritariamente por pessoas brancas. E quando a gente não se vê naquelas esferas, a gente nem acha que é possível estar ali. Como acontecia, por exemplo, com as universidades. As universidades eram lugares de pessoas brancas. Eu me lembro claramente, quando eu fiz a faculdade de Direito, não existia ainda a política afirmativa de cotas. Então, eram pouquíssimas pessoas negras cursando, né, ali, seja Direito, Engenharia, enfim, eu me formei na UFMG. E agora que eu retornei para a vida acadêmica, fazendo mestrado, eu entro na faculdade e eu consigo me reconhecer naquele ambiente, porque eu vejo muito mais pessoas negras frequentando aquele lugar. Apesar de perceber que ainda faltam professores, né? Os professores, em sua maioria, são brancos, a direção é branca. Então, essa representatividade, ela é importante. Quando a gente vê pessoas negras ocupando esses espaços de poder, a gente começa a acreditar que é possível sim, e que ali pode sim ser o nosso lugar. O que você acha, Mariana? Eu ia até te interromper para contar uma história pessoal minha. Eu tenho um pouco mais de um ano no Ministério Público como promotora de justiça, aqui em Minas Gerais. Eu sou do Paraná, vocês devem ter percebido pelo sotaque, que eu dou uma puxadinha ali no R. E na minha primeira comarca que eu passei, aconteceram em poucos meses, assim, 2 situações que marcaram muito na minha vida e que retratam exatamente isso que você falou. Fazia, acho que uns 3 meses que eu era promotora de justiça e eu estava na minha sala, a servidora entrou e disse que tinha um servidor público, 2 querendo falar comigo. Um deles eu já conhecia, já tinha me reunido anteriormente, e eu pedi que eles entrassem. E no momento eu estava mexendo nas prateleiras com alguns procedimentos, e hoje meu cabelo está preso, mas geralmente eu uso ele solto. E assim que eles entraram, eu cumprimentei o funcionário que eu já conhecia, e o outro, que eu não conhecia, e que é negro também, assim que eu cumprimentei, e eu já comecei a ir falando, né, com o que eu conhecia, ele me interrompeu e falou assim, mas você é promotora? Eu falei assim, sou, desculpa, nem me apresentei, né, meu nome é Mariana, sou promotora de justiça, tal. E aí ele falou assim, dessa forma, mas com esse cabelo? Aí eu falei, mas promotor de justiça tem um cabelo específico? Aí ele falou assim, não, é que seu cabelo é maravilhoso. Eu falei, obrigada. E prosseguimos com a reunião. E durou ali uns 40 minutos, mais ou menos. No final da reunião, estava me despedindo, ele falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Estava até com medo, né, do que viria. Ele falou, você não sabe a emoção que eu senti quando você falou para mim que era promotora de justiça. A emoção que eu senti de ver uma mulher negra com esse cabelo sentada nessa cadeira. E ele deu uma lacrimejada, eu também, que não sou muito forte para isso, fiquei super emocionada. Vi naquele momento
pela primeira vez, enquanto promotora de justiça, o poder da representatividade, porque eu não vou mentir também, alguns olhares não são muito favoráveis, porque não agradam todo mundo, mas ver aquilo me deixou muito feliz. E pouco tempo depois, eu fui convidada para dar uma palestra numa escola para adolescentes ali entre 11 e 15 anos. Era de manhã, eu compareci na escola, eu cheguei lá de calça jeans, de camiseta, do jeito que eu ando na rua, normalmente. E assim que eu entrei, o evento era organizado pelos próprios alunos. Então, eu entrei na sala de aula, os alunos ainda estavam se organizando. Assim que eles finalizaram a organização, a pessoa, representante da escola que tinha me convidado, foi iniciar as formalidades. Eu estava sentada no cantinho com vários alunos perto de mim. E aí ele pegou e... Adolescente, você sabe, né? Tava todo mundo sentado, meio relaxado e tal. E aí ele começou as formalidades, falando, vamos chamar para a mesa o aluno fulano, o aluno ciclano e a promotora de justiça, a doutora Mariana Michelete da Silva. E eu levantei. No momento que eu levantei, eu comecei a ouvir burburinhos na sala inteira. Um falando com o outro, nada que eu tenha conseguido ouvir, mas com uma expressão de ficar impressionado. E aí, assim que eu tive a oportunidade de ter a palavra, e antes de começar a falar, eu perguntei para eles se por um acaso aquela expressão de surpresa que eu senti, ou se aqueles burburinhos se deram porque eu era negra. E imediatamente todos falaram, não, tia, nada a ver, nada a ver. E aí eu falei, então tá bom. E eu prossegui falando sobre o tema era trabalho infantil. E assim que eu finalizei, a gente tinha um espaço concedido para perguntas deles, e eu deixei livre, falei que eles poderiam perguntar sobre qualquer tema, não precisava ser sobre o tema da palestra. E imediatamente, nesse momento, todas as perguntas que me foram dirigidas foram se eu já sofri preconceito por causa do meu cabelo, se eu já sofri preconceito por ser negra, se algum dia eu achei que eu não fosse conseguir ser promotora, porque eu falei durante minha palestra que era o meu sonho. Então, todas as perguntas relacionadas ao que eu imaginei no começo, que eles ficaram, sim, impressionados de ver uma mulher negra de cabelo afro, promotora de justiça da cidade deles. Então, essa importância, eu tive a feliz oportunidade, essa importância da representatividade. Eu tive a feliz oportunidade de presenciar e de ver que ela é real e de que ainda em 2020, em 2019, né, que isso aconteceu no passado, ela ainda impressiona crianças, ela ainda impressiona adultos e ela tem que continuar impressionando. Exato. Eu queria só fazer um comentário rápido, Daniela, antes de passar a palavra para você. É que eu também, apesar de mediadora e ter que manter a pose aqui nessa live, eu também me emocionei, os meus olhos também ficaram rasos d'água de ouvir essa história do servidor entrando na sala e vendo uma promotora de justiça negra, né, que são dois recortes importantes, o recorte de raça e de gênero, né? Porque esses espaços de poder também são majoritariamente ocupados por homens brancos, não é verdade? Daniela, com você. Não, retornando um pouco aí, vocês falavam da representatividade, mas nos processos educacionais é importante também que sejam processos educacionais efetivamente emancipadores, né? Porque senão a gente entra naquela famosa frase do Paulo Freire, né? Que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Exato. E inclusive, para a gente pensar que vocês falaram mais uma vez, que as coisas são assim desde que o mundo é mundo. Para que essas crianças todas saibam que as coisas não são assim desde que o mundo é mundo. Porque o mundo não começou com a escravização dos povos negros. O mundo, na verdade, ele antecede muito esse elemento histórico. Sim. A gente pensar que favorece justamente o preconceito, você pensar que as coisas são assim desde que o mundo é mundo, sempre foram. Não, não sempre foram. E como elas não sempre foram, elas não devem continuar. Isso é uma anomalia, né?
E quando você diz de causar que causa um espanto, eu acho assim, nós, pessoas brancas, nós temos que ser incomodadas o tempo todo. Porque enquanto nós estivermos confortáveis, significa que nada está mudando. Então, eu acho que a gente precisa criar, as pessoas, ser incomodado, é preciso que se crie esse incômodo o tempo inteiro na gente. Enquanto a gente estiver confortável, estiver achando que está tudo bem, é porque está tudo no mesmo lugar. E o lugar que ele está não é um lugar bom, não é um lugar justo, não é um lugar correto. Acho que por enquanto era isso. Não, sim, com certeza. Eu acho que essa estrutura, do jeito que está, e que não é de sempre, ela tem que voltar para o ponto original dela, né? O ponto original dela é o ponto em que pessoas negras são pessoas livres, são pessoas com possibilidades, com todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades que hoje são gozadas por pessoas brancas, que sejam também por pessoas negras. Que não se comece, por exemplo, os estudos de história do Brasil a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral. Exato. Né? Então, assim, para ter acesso à educação, mas também uma educação que, de fato, conte as histórias dos povos escravizados, que conte a história do continente africano, e não que seja simplesmente um ensino que vai reproduzir isso e quando deixar... Como eu falei, o sistema ele é muito feito para parecer que se movimenta, quando, na verdade, ele foi feito para manter as coisas do jeito que elas são. Então, escola é importantíssimo. Mas a gente tem que pensar em que escola é essa? Que processos educacionais são esses? Se não são processos educacionais também, que na verdade estão se prestando simplesmente a manter as coisas como elas estão. Sim, sim. Né? Sim. Porque o neutro é o ponto de partida, né? Vamos colocar assim em linhas gerais, né? Mas esse ponto de partida é o homem branco, sempre, né? No meu tempo de escola, eu aprendi essa história clássica, onde o branco, o descobridor, o que, né? Enfim, hoje eu sei que muita coisa já mudou, né? Essa perspectiva aí da história, ela já está mais dentro da realidade, né? Porque as pessoas precisam aprender e ler que o povo negro resistiu. Nós temos várias histórias de resistência que não foram contadas quando, pelo menos, eu estava na escola, né? E o que nós esperamos é que esses jovens de hoje, essas crianças de hoje, que eu tenho uma filha de 9 meses que se chama Dandara, eu espero que a Dandara, pelo menos, quero ensinar para minha filha todas as histórias de resistência do povo negro. Essas histórias de resistência, elas também são importantes para a representatividade. É você ver alguém igual a você, da sua cor, com o cabelo black, alguém que resistiu, alguém que lutou, um herói, não só o herói branco. Sabrina, desculpa, Mariana. Imagina, pode ficar à vontade. Pode falar. Não, eu só queria dizer que até esse apagamento da história, do passado, é uma outra violência. Uma estratégia. É um apagamento do passado. Os escravos não sabiam as suas origens, né? Os escravizados, melhor dizendo, desculpa. Escravizados. Então, é um apagamento da própria história. Isso é mais uma violência. Exato. Né? Era só isso que eu queria pontuar. Mariana? Esse ensino na escola, né? Você retratou muito bem, Daniela, porque a gente até aprende uma parte da história do Brasil que houve um período de escravidão. Mas já faz mais de 100 anos, já acabou, então tá tudo bem de novo, né? Então, o que é ensinado depois disso, depois da abolição da escravatura, na verdade não é ensinado, não se aborda mais esse assunto. É como se tivesse tudo bem. Eu estou falando por mim, que eu tive uma história pessoal de privilégio, graças aos meus pais. Eu sempre estudei em colégio
particular, tive uma infância muito privilegiada e convivi muito pouco com racismo, muito pouco mesmo. Igual eu disse, essa oportunidade de me enxergar num local privilegiado e saber a importância da minha representatividade, ela veio muito recente, veio depois que eu cheguei aqui e que eu consegui ver a importância disso para outras pessoas. Mas a falta dessa consciência, tanto para pessoas negras quanto para pessoas brancas, durante a sua formação escolar, isso é muito grave, isso é muito importante. Tem uma cena no filme, inclusive, que eu acho que é uma das piores partes, ou talvez uma das partes mais sinceras da expressão do racismo, uma cena em que o governador do estado do Alabama conversa com o presidente dos Estados Unidos. O presidente, em determinado momento, pergunta para ele por que ele não é a favor de admitir que pessoas negras votem. E ele fala assim, porque os negros nunca estão satisfeitos. Primeiro eles querem sentar na frente do ônibus, depois eles querem ir aos parques, depois em escolas públicas, depois querem votos, depois querem postos de trabalho. Como se alguém estivesse mendigando alguma coisa, né? Como se isso não fosse direito de todo mundo de forma indistinta. E a gente está falando isso que aconteceu há pouco mais de 50 anos nos Estados Unidos. Faz muito pouco tempo que coisas assim estavam acontecendo e de forma velada continuam acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, e certamente na maioria dos estados, para todas as minorias, né? Mas isso num país do Brasil agora, em que a maioria da população é negra, isso é ainda mais inconcebível. Não dá para aceitar que algo assim aconteça no nosso país se a maioria da população é negra. Tem uma cena do filme também, que foi uma cena que me tocou muito, que é a cena da repressão policial aos manifestantes na ponte. Esse filme, essa temática, por motivos óbvios, mexe muito comigo. Eu chorei ao final do filme e tô aí pagando R$1 para quem conseguir assistir esse filme sem chorar. Mas, voltando nessa questão da repressão da polícia, no filme a gente vê uma polícia branca, né, reprimindo os manifestantes. O que vocês pensam e como é que vocês avaliam a questão da repressão policial aqui no Brasil? E pelo que a gente vê, cenas na televisão, muitos policiais são negros. Muitos policiais que estão aí reprimindo esse tipo de manifestação são negros. De onde, o que vocês acham que é o ponto de partida disso? Mariana. Eu li alguns estudos exatamente sobre isso, né? Por conta das recentes manifestações nos Estados Unidos, e essa questão da violência policial lá é muito forte. Existe, eu não vou me recordar agora o nome do estudioso aqui no Brasil, que fala justamente disso, da violência policial por policiais negros contra negros. E um dos enfoques que ele dá, ou talvez uma das explicações possíveis para esse fenômeno, é que a partir do momento em que uma pessoa negra entra para a corporação polícia, ele acaba perdendo um pouco da identidade étnica dele e acaba se apropriando de uma cultura da própria polícia de repressão. Ele já não se vê mais, talvez, como homem negro e que, né, em sua maioria, a gente não pode generalizar aqui, mas que fere um semelhante ou que fere um outro negro, que está praticando uma violência contra o negro, e sim se vê como um policial que tem o poder ou que tem uma prerrogativa de praticar violência, uma prerrogativa falsa, né? E de bater e de matar e se sentir bem com isso. Então, talvez seja uma perda da identidade. Daniela? Aí a gente tem que ter o famoso conceito do racismo estrutural, né? Isso nós não estamos falando de indivíduos,
né? Nós estamos falando de uma estrutura que é racista e que, portanto, esse racismo vai permear todos os espaços e todas as instituições. E o que me provocou uma reflexão nessa cena é o seguinte: a gente, ao longo da história, vê muito o homem negro, particularmente o homem, identificado com um homem violento, né? Esse estereótipo do homem negro associado a um homem violento. Tanto que não por acaso nos filmes, nas séries, nas novelas, geralmente os homens negros são relegados a fazer papéis de bandido, de homem violento. E, na verdade, se você for pensar, quem escravizou, torturou, açoitou, subjugou, marcou com ferro outra etnia foram os brancos. E por que a gente associa o homem negro a uma violência? Se o homem branco, ao longo da historicamente falando, foi tão mais violento ou até mais violento do que os homens brancos. Entendeu? Quem fez isso tudo, quem escravizou 300 anos no Brasil, gente, marcando, torturando, fazendo estuprando, fazendo de tudo, não eram homens negros, eram homens brancos. No entanto, a gente associa o homem negro a um homem violento. Assim, a violência é uma prerrogativa, não, uma característica que pode estar em qualquer ser humano, mas se você for buscar historicamente, particularmente na história do Brasil, a gente tem o homem branco praticando violências talvez até mais do que o homem negro. E essa cena, para mim, ela é um pouco simbólica disso, porque a gente identifica isso, essa violência com a população negra, mas quem pratica violência naquela situação são os homens brancos, são todos policiais brancos, estimulados por quem está do lado de fora, né, pelos brancos que estão ali ao redor da cena, estimulando aquele tipo de violência. Então, eu acho que compensa a gente fazer esse tipo de reflexão também, né, na cena. Sim. Parece que existe um retrato falado no imaginário da sociedade de que o bandido é o homem negro. Né? E essa narrativa é uma violência simbólica que vai persistindo por gerações. Sim. Né? Além dela acabar causando violências reais, né? Ela gera violências reais, mas é uma violência simbólica que fica no imaginário coletivo por gerações. Sim. Né? Voltando um pouco para essa questão do direito político, né? Nós mencionamos aqui sobre o direito político do voto, mas a gente tem também o direito político de ser votado, né? No Brasil, hoje, nós tivemos algumas mudanças nas questões relativas a financiamento de campanha, né? Então, hoje não pode mais, não é permitido mais financiamento por pessoa jurídica. E nós vemos aí um crescimento de campanhas, né, e um aumento de número de políticos que autofinanciam suas campanhas, não é verdade? E aí talvez seja mais um viés discriminatório, né, de retirada das pessoas negras dessas possibilidades, porque a maioria da população negra é uma população pobre, não tem condições de bancar sua própria campanha. O que vocês acham sobre isso? Eu vou dar a palavra primeiro para a Daniela, que é juíza eleitoral e está lidando de perto com essa situação. Daniela. O processo eleitoral ele não se desprende dos processos históricos e sociais. Ele não é uma realidade apartada, né? A eleição ela está inserida num processo político e social. Então, ela vai, em alguma medida, ser reflexo disso. Lógico que a gente tem que buscar mecanismos que diminuam esse tipo de desigualdade, mas, na verdade, isso vai acabar sendo um reflexo de um processo histórico, social e econômico que está arraigado. Então, a solução, infelizmente, é muito mais complexa do que parece, né? Uhum. E a gente vai voltar um pouco no tema da educação e no que a Mariana já mencionou, e aí talvez ela fale com muito mais propriedade que eu, da necessidade de uma reforma política, para que a gente possa alcançar esses espaços de representação de uma maneira mais igualitária, né? Porque você tem que ter ações afirmativas, mas não pode ser só elas. Não basta ter uma cota para mulheres, ter uma cota para negros. Isso tem que ser um dos mecanismos associados a outros que vão possibilitar esse acesso. E daí a importância, por exemplo, de eventos como esse, dessa postura do próprio tribunal, que é importantíssimo que o tribunal eleitoral
Por isso que eu disse no início que é importante que ele não fique só por conta de fazer as eleições, forma de viabilizar a realização das eleições do ponto de vista prático, mas de capacitar seus servidores, de capacitar os juízes, os promotores, todo mundo que atua, de levar essa consciência para todo mundo que atua no processo eleitoral, porque isso também é importante. Aquilo que eu disse no início, tem muita gente que tem dificuldade para votar. A pessoa que vai atender essas pessoas, ela também tem que estar preparada para isso. Sim. Então, é um processo extremamente complexo, é um trabalho de base, de formiguinha e também de cúpula. E que a gente só vai conseguir solucionar quando a gente tiver todas essas forças atuando em conjunto, né? Sim. Mariana? Acho que o fato principal é que quem está no poder quer continuar no poder. Sim. Sempre, né? E quem está no poder hoje, né? São pessoas majoritariamente brancas que estão há muito tempo no poder e o que puderem fazer para continuar lá, vão continuar. A gente tem deputados aí federais que são deputados há 30, há 40 anos, sendo reeleitos de forma sucessiva. Então, isso que você abordou, Sabrina, esse autofinanciamento, que às vezes é obtido por conta de uma carreira na vida política e que vai proporcionar uma nova reeleição, porque nesse momento isso vale muito, né? Ter recurso para fazer uma campanha, ou uma campanha bem feita, ela vale uma eleição. Isso, para quem é preto, para quem é negro, para quem é pobre, obviamente vai fazer uma grande diferença. É possível, em tese, que o eleitor dissocie uma coisa da outra? Em tese mas a nossa população não tem educação, não tem conhecimento suficiente para discernir isso. Enquanto as coisas continuarem, por isso que o problema é muito mais grave que uma mera alteração legislativa. Né? Então, em tese, temos nossa Constituição, nossas leis assegurando o voto igualitário para todos, mas na prática, no momento de colocar, de fazer valer o direito ao voto, a desigualdade ela é muito grande e a gente vai perpetuando essa falta de representatividade no Congresso Nacional, nas assembleias, no Executivo, ou no Legislativo Municipal também. Então, o problema realmente ele é grande e tem que envolver não só a população, mas principalmente as instituições. E me parece assim que a gente tem que ampliar o nosso repertório para acessar essas pessoas também. Talvez a gente esteja até hoje investindo muito em táticas ultrapassadas, né? A gente tem que ocupar todos os espaços com essas discussões. A gente tem que ocupar redes sociais. Então a gente vai ficar conversando só das maneiras antigas, a gente não vai atingir. Educação não se faz só na escola. Educação se faz em todos os espaços. Se faz no dia a dia, de forma cotidiana. Então, a gente tem que pensar que esses processos educacionais eles têm que acontecer em todos os espaços, inclusive nas escolas. A gente tem a questão hoje em dia, por exemplo, de fake news, redes sociais. Não deixa de ser um espaço também que talvez a gente devesse estar pensando como utilizar essas ferramentas e esse espaço para disseminar algum tipo de conteúdo educacional que não seja simplesmente da educação formal que se faz nas escolas. A gente precisa, de repente, começar a refletir sobre como comunicar com essas pessoas, sobretudo com as pessoas mais jovens. Como estabelecer essa comunicação? Será que a gente, de repente, também não está investindo em meios que já são ultrapassados? A gente precisa diversificar esse repertório de meios de acessar essas pessoas? Né? Bom, gente, esse debate renderia aí mais algumas boas horas de conversa inclusive muito agradável. Eu gostaria de pedir a Mariana e a Daniela, nessa ordem, que fizessem rapidamente suas considerações finais para a gente encerrar. Mariana. Bom, obrigada. Eu vou encerrar brevemente agradecendo novamente o convite, parabenizando a todos os envolvidos pela iniciativa, pela disposição em mudar, em discutir temas que geralmente não são discutidos ou são discutidos de uma forma muito restrita, né?
se tratando do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, é bastante louvável trazer essa discussão para a pauta. Então, agradecer novamente, me colocar à disposição também para o que for necessário. Obrigada também, doutora Daniela, pelo debate. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos. Daniela? Eu também queria agradecer mais uma vez, parabenizar a instituição, assim, e particularmente nesse momento em que essa discussão tão importante está em voga no mundo inteiro, pela coragem do tribunal de trazer esse assunto para ser debatido. Dizer que eu aprendi muitíssimo com a Sabrina e com a Mariana hoje, foi muito importante para mim, né, ouvi-las hoje. Queria agradecer e queria pedir para as pessoas que eventualmente vão nos assistir depois pelo YouTube que se mobilizem, que de alguma forma cada um ali dentro da sua realidade, da sua possibilidade, se mobilize para fazer a mudança que se acredita que seja necessária nesse momento. Porque todo mundo pode contribuir com alguma forma, que as pessoas pensem, tirem alguns instantes para refletir que tipo de ação vocês podem tomar para poder mudar um pouco esse estado de coisas. Tudo importa, e eu acho que todo mundo tem algo a contribuir, então que cada um tente sempre contribuir para a gente construir um mundo mais justo. Seja dentro de casa, né, Daniela? Seja conversando com os filhos, conversando com os pais, debatendo dentro da família esses assuntos que nunca são debatidos. Né? A gente vê, às vezes, famílias assistindo o jornal falando de violência contra negros, contra policiais, um ao lado do outro, e ninguém fala nada, como se o problema não fosse com eles. Né? Como se aquilo não acontecesse, fosse uma realidade muito distante. Então, mesmo atitudes muito pequenas, como essa discussão em casa com um filho seu, de falar que aquilo é errado, já é o suficiente para mudar pelo menos um pouquinho da nossa realidade. E de ouvir o próximo. A gente precisa muito ouvir uns aos outros. A gente precisa muito ouvir as pessoas para se conectar com elas. Né? A gente vive cada vez mais, agora em tempos de pandemia, também todo mundo isolado, cada um nas suas telas. A gente precisa ouvir as pessoas. Né? Então, que a gente também saiba sempre fazer esse exercício de escuta. Né? É verdade. Muito obrigada. Exercício de escuta e educação antirracista. Acho que são duas coisas bem importantes que têm que ser assumidas aí para a gente começar a promover alguma mudança, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Daniela, a participação da Mariana aqui nesse debate. Agradecer também a oportunidade que nos foi dada pela Escola Judicial, na pessoa da doutora Roberta Fonseca, de podermos discutir esse tema que é muito atual, muito relevante, né, muito importante, né? Queria agradecer ao público que está assistindo esse nosso debate agora, espero que vocês tenham gostado, agradeço por terem nos assistido até o fim. Gostaria de convidar a todas e a todos para assistirem os próximos eventos da escola pelo YouTube durante esse tempo aí de pandemia, né? Já falamos sobre participação feminina na política, agora estamos falando da participação de negros, vamos falar também da participação de pessoas com deficiência e da acessibilidade eleitoral, vamos falar também da participação das pessoas trans na política, temas muito relevantes, muito importantes e muito enriquecedores, né? Temos sempre muito a aprender com esses debates. Obrigada, Mariana, obrigada, Daniela, obrigada à Escola Judicial e até a próxima, até nosso próximo encontro, espero que seja presencial com café. Até mais, obrigada. Até.